Arturo Vidal fechado com o Flamengo, Paulo Guerreiro oferecido a um time do Rio de Janeiro, Marcos Antônio, que foi pretendido pelo rubro-negro, de mudança na Itália. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou falar sobre essas e várias outras transferências no agitado mercado do futebol brasileiro e internacional. Bora te atualizar também sobre Carlito Tevez, informações importantes no Corinthians, Palmeiras e atualizações a respeito da contratação de Lopes. Bora falar também sobre o São Paulo que pode perder Gabriel Neves. Por falar em uruguaio, Godin está deixando o Atlético Mineiro no vídeo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, super simples, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nesse sábado e domingo tem jogos legais com cotações interessantes do Campeonato Brasileiro. Logo mais, por exemplo, tem Atlético Paranaense e Santos. Vitória do Furacão em casa paga R$2, o empate pagando R$3,20 e se der Santos R$3,95. No domingo, o grande jogo da rodada. Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Vitória Alviverde pagando R$2,28, o empate pagando R$3,15 e a vitória do Galo pagando também R$3,15. Voltando ao sábado, temos Atlético Goianiense e Corinthians. Vitória do Dragão paga R$2,65, em caso de empate R$2,95. A vitória alvinegra garante R$2,85. Você não vai ficar fora dessa, né? Só clicar no link que eu tô deixando no comentário fixo, já faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a apostar, beleza? Bora começar o vídeo de hoje com um giro de notícias muito importante. Presta atenção nas coisas que eu vou te contar a partir de agora. Primeira delas, nesse sábado o presidente do Avaí vai se encontrar com o presidente do São Paulo. A ideia do Júlio Casares, que é um dos principais líderes da Libra, a Liga de Clubes Brasileira, é trazer o pessoal do Avaí para dentro da Liga. Existe essa possibilidade real. Bora contar também que Flamengo e Fortaleza, jogo desse domingo pro Maracanã, já tem mais de 50 mil ingressos vendidos. Mais uma vez, casa cheia para assistir ao Mengão. Outra informação importante, o Corinthians tem 6 desfalques para o confronto contra o Atlético Goianiense. Não jogam os machucados Fagner, João Vitor, o William e também o Jô. O Raul Gustavo tá com Covid e o Maicon tá suspenso. Apesar dos 6 desfalques, Corinthians nem sequer terá relacionado o Luan, que está completamente recuperado da contusão, o que só mostra o quanto o Vitor Pereira não se importa e nem conta com o jogador que custa R$800 mil por mês. Bora falar também a respeito de um anúncio do Palmeiras em relação ao José Manuel Lopes. Você deve estar se perguntando, e aí Nicola, quando é que vão anunciar o argentino do Lanús? Ao longo da sexta-feira, mais uma série de coisas foram definidas, eram coisas importantes que ficaram pendentes por conta da viagem do presidente do Lanús à Inglaterra. Ele foi acompanhar a seleção argentina que venceu a Itália. Faltam pequenos detalhes burocráticos que vão ser resolvidos ao longo do fim de semana e a expectativa do Verdão é de anunciar o Lopes como seu reforço na próxima semana. O Lanús gostaria de contar com o Lopes até a metade do mês de julho, que é quando o Palmeiras pode inscrevê-lo. O Palmeiras não gostou muito dessa ideia, essa é uma das pendências que ainda precisam ser resolvidas durante o fim de semana, mas o negócio está sacramentado. O Verdão vai ficar com 70% dos direitos econômicos do atleta, que vai assinar por 4 anos e meio de duração. Sigo investigando se o valor de US$ 10 milhões pela compra desses 70% é o valor definitivo. Para fechar o giro de notícias, queria contar que Antony está em São Paulo, mais especificamente no CT da Barra Funda, o CT do Tricolor. Ele está se recuperando de uma lesão no tornozelo, então as férias dele têm sido de trabalhos fisioterápicos no São Paulo. Quero contar também que o Atlético Paranaense pode faturar uma grana com o Marcão. Vocês lembram dele? Zagueiro que surgiu na base do Atlético, foi emprestado para alguns clubes e jogou as últimas 3 temporadas no Galatasaray. Ele é hoje o mais cotado para substituir o Diego Carlos no Sevilha, Diego que foi vendido para o futebol inglês. Negociação do Marcão que pode garantir uma grana ao Atlético como clube formador. E a última, a saideira do giro de notícias, antes da gente ir para as informações propriamente ditas, Godin interessa ao Vélez Sarsfield. Já tem inclusive declarações de dirigentes do Vélez assegurando ter um acordo com o zagueiro uruguaio. O que falta? Ele precisa conseguir a rescisão do contrato com o Atlético Mineiro. Talvez o Galo exija uma compensação financeira, mas se eu fosse dirigente do Atlético,
liberaria o Godin, atleta que não conseguiu vingar e que custa quase R$ 1 milhão por mês aos cofres atleticanos. Bora falar sobre o Cruzeiro, o grande rival do Galo, que faz, hein? Noite dessa sexta-feira, vitória por 2-1 contra o Operário fora de casa, com grande atuação do Jajá, que deu assistência para o primeiro gol e marcou o segundo. Foi a 8ª vitória do Cruzeiro em 10 partidas da Série B. 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 vitórias na sequência. Com isso, o Cruzeiro chegou a incríveis 25 pontos dos 30 possíveis. A vantagem em relação aos vice-líderes Sport e Vasco é de 7 pontos. Já em relação ao quinto colocado, que hoje é o Grêmio, é de 11 pontos. O Cruzeiro está nadando de braçadas na segunda divisão. Queria chamar a atenção para o futebol do Jajá, atleta emprestado pelo Atlético Paranaense, assim como o Zé Ivaldo, e que caiu como uma luva nesse esquema do Cruzeiro. Ele ainda toma muitas decisões erradas, mas é o tipo do ponta que faz muita falta no futebol brasileiro. Velocidade, drible, arranque, sempre em direção ao gol. Tenho gostado bastante do atleta. Só para fechar, mais números do ótimo momento do Cruzeiro. 83% de aproveitamento dos pontos na segunda divisão, 12 gols marcados e 4 sofridos. Cruzeiro caminhando muito forte para voltar à primeira divisão o mais rápido possível. Bora falar agora sobre Paulo Guerreiro, repercutindo uma informação do jornal O Globo. O atacante peruano de 38 anos de idade foi oferecido ao longo dessa semana para os dirigentes do Fluminense. Inclusive o empresário do Guerreiro esteve no CT do Flu para conversar com os dirigentes do Tricolor. Guerreiro que também esteve no Rio de Janeiro para conversar com seus empresários para tentar entender as possibilidades. O Guerreiro quer voltar a jogar, ele não entra em campo desde outubro do ano passado, quando vestiu pela última vez a camisa da seleção peruana. Está recuperado de um problema grave no joelho, ele precisou passar por uma cirurgia, foi essa cirurgia que o fez deixar o Internacional. Nesse momento, o Guerreiro tem propostas do Alianza Lima e da Universidade Católica do Chile. Os clubes não causaram grande impressão no Guerreiro, que gostaria de atuar no futebol brasileiro. O nome dele deve ser sugerido para outros times daqui, até porque no Fluminense não causou grande empolgação, mesmo levando em consideração a possibilidade mais do que real de Fred se aposentar e deixar por consequência o Fluminense nos próximos dias. Você gostaria do Paulo Guerreiro no seu time do coração? Usa o espaço para comentários, quero saber onde é que ele se encaixaria por aqui, tá? Bora falar sobre Marcos Antônio. Você lembra desse cara? Volante que surgiu na base do Atlético Paranaense, foi muito cedo para o Shakhtar Donetsk, inclusive ele saiu meio brigado do Furacão. Vive grande fase com a camisa do Shakhtar, para mim um dos principais jogadores do time ucraniano. Inclusive nos meses de março e abril foi cotada a possibilidade dele ir para o Flamengo. Acharia super interessante porque é o tipo do volante moderno, que tem muita qualidade com a bola, mas também não perde capacidade de marcação. Pois bem, de acordo com o Fabrício Romano, o Marcos Antônio já tem um novo clube, ele vai jogar na Lazio por 10 milhões de euros. 8 milhões de euros para pagamento fixo, mais 2 milhões de euros atrelados a bônus. Foi o jogador escolhido pela Lazio para substituir o Lucas Leiva, que depois de um longo tempo vestindo a camisa do clube italiano, está voltando para o futebol brasileiro. A maior suspeita é de que o Lucas Leiva acabe se acertando em breve com o Grêmio. Só para arrematar sobre o Marcos Antônio, perdemos, nós como clubes brasileiros, a oportunidade de repatriar alguém muito, mas muito interessante por um valor bacana. Esses 10 milhões de euros poderiam certamente ser revertidos primeiro em aspecto esportivo, em ganho esportivo, depois em ganho financeiro. É o tipo do atleta que está pronto para brilhar. Só a título de comparação, o Palmeiras outro dia contratou o Atuesta, muito menos jogador do que o Marcos Antônio, gastando 5 milhões de dólares. E a última sobre o Marcos Antônio, deve faturar ou deve garantir cerca de 800 mil reais ao Atlético Paranaense como clube formador, beleza? Bora falar agora sobre Arturo Vidal. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport da Itália, Vidal está fechado com o Flamengo. A informação partiu de uma notícia que surgiu de um encontro recente entre os representantes do Vidal e os representantes do Flamengo em Ibiza. Nesse encontro ficou tudo selado, 2 anos de contrato, salário na casa de 1,3 milhão de reais. Ele vai ganhar no mesmo patamar financeiro do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Arrascaeta e do Davi Luiz. Somente o Gabigol ganha mais do que esses atletas, o Gabigol ganha na casa de 1 milhão e 600 mil reais por mês. Vidal tinha propostas bem maiores. O time da Arábia chegou a oferecer 4 milhões de reais por mês.
ele ainda recusou ofertas de 2 times da Turquia porque quer jogar no Flamengo e ele vem demonstrando isso há bastante tempo. É provável que o Flamengo e staff do Vidal não confirmem as tratativas para evitar qualquer tipo de rusga com a Inter de Milão. Ele tem contrato com a Inter até o fim desse mês, ou seja, tem mais 3 milhões de reais a receber como forma dos seus vencimentos. Diante desse cenário, é possível que o Vidal continue curtindo férias e em breve, assim que esse contrato com a Inter e a rescisão for resolvida, aí sim o Flamengo possa anunciar a contratação do atleta. Para mim, excelente aquisição, jogador que tem potencial para ser titular absoluto em qualquer um dos clubes brasileiros. Você gosta do Vidal? Caberia no seu time do coração? Também estou curioso para saber o que você pensa sobre o assunto, beleza? Seguindo por aqui, quero contar agora sobre Gabriel Neves, atleta do São Paulo. Só para explicar como é que ele chegou ao tricolor. Ele havia rescindido o seu contrato com o Nacional e fechou 1 ano de contrato com o São Paulo, mas colocou nesse contrato de empréstimo que o São Paulo, para ficar com ele, é obrigado a comprar seus direitos econômicos. São Paulo fez a avaliação de que não vale a pena fazer um investimento alto para comprar esse jogador, atleta que na temporada atual só tem 10 partidas. Nos últimos 5 jogos, em 3 deles nem sequer saiu do banco de reservas. Pois bem, em meio a esse contexto surgiu a possibilidade de o Gabriel Neves ir jogar no Independiente da Argentina. Entre o staff do Neves e o Independiente já está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, o que falta agora é um acordo com o São Paulo. O tricolor não deve fazer grande esforço para segurar o Gabriel Neves, embora possa exigir uma compensação financeira, até porque a chegada do uruguaio teve um custo ao São Paulo. Como não caiu no gosto do Rogério Ceni, especialmente por não ser um cara de muita disposição, um cara de muita entrega, de muita garra, ao contrário de quase todos os uruguaios, o Gabriel Neves acabou perdendo espaço. É o tipo do negócio que eu faria: economia com salários, economia com a receita mensal, além da possibilidade de uma entrada de algum dinheiro. Para fechar o vídeo, pessoal, queria atualizar vocês sobre a situação de Carlitos Tevez, jogador argentino de 38 anos de idade que já havia sinalizado tempos atrás a intenção de se aposentar ou defender alguns dos clubes dos quais ele já havia jogado. E foi aí, diante dessa situação, que muito torcedor corintiano especulou a chance de o Tevez ser contratado. O próprio Tevez chegou a nomear o Corinthians como uma das alternativas para o fim da sua carreira. Ele não jogava desde o ano passado, quando havia deixado o Boca Juniors alegando problemas pessoais. Pois saibam que na noite dessa sexta-feira o Tevez anunciou de vez sua aposentadoria. Problemas físicos, coisas ligadas à família, a falta de saudade do futebol, tudo isso levou o Tevez a optar ou por anunciar o fim da sua carreira bastante promissora, bastante interessante, de um cara que conseguiu fazer sucesso por onde passou, com muita entrega, com muita raça, com muita disposição e algumas confusões. Vocês vão lembrar de várias dessas mutretas, dessas confusões armadas pelo Carlitos Tevez. Então, se você corintiano em algum momento sonhou com o retorno dele, saiba que essas possibilidades, ou essa possibilidade, está completamente descartada. Tevez é um ex-jogador de futebol. A partir de agora vai pensar em outras possibilidades para a sua carreira. Eu gostei do Tevez, achei que foi um cara que sempre onde jogou vestiu a camisa com muita entrega, com muita raça, que ele tenha boa sorte nesse novo caminho. Beleza, pessoal? Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Quem curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, também deixa aperta o sininho, a notificação, aquela coisa toda, e se inscreve no nosso canal de cortes. O link vai estar na descrição desse vídeo. Assim que a gente bater 90 mil inscritos, farei sorteios de Pix pra galera. Fechou? Bom sábado, tchau, tchau!